Noite. Paz. Para mim é um motivo de alegria estar novamente com vocês nessa noite, nesta primeira noite de escola de obreiros. Eu posso dizer que vocês são privilegiados. Não é todo o ministério ou todos os pastores que têm essa mesma visão e essa mesma prontidão e esse cuidado de trazer, conteúdos referentes ao entendimento bíblico. Então eu me sinto lisonjeado e agradeço essa oportunidade em abrir esta escola de obreiras. Então, como temos um pouco tempo e muito assunto, temos pouco tempo e muito assunto, vamos iniciar, né? Todo mundo com material na mão? Você acompanhar aí, para você não ficar, às vezes, perdido no tema. Então, vamos começar pela introdução. Primeira coisa, o ensino bíblico, de uma forma geral, ele tem sofrido na mão de pessoas que têm zelo, mas existe a falta do conhecimento. Então, você tem muitas pessoas com muito zelo pela obra de Deus, mas não têm entendimento. As duas coisas, elas devem caminhar juntas. Você não tem que ter só zelo, mas você tem que ter zelo e entendimento. Você não pode ter somente entendimento e fazer as coisas de qualquer maneira, sem nenhum tipo de zelo, que também é um outro erro. Então você vai encontrar essas duas coisas caminhando por aí, às vezes juntas e às vezes totalmente desconectadas. É mais fácil você encontrar muito zelo e pouquíssimo entendimento. Porque quando você tem entendimento, você praticamente, na maioria das vezes, vai fazer a coisa com zelo. Porque o entendimento vai te encaminhar, vai encaminhar eu, você e todos nós para uma coisa mais zelosa. Porém, existe a possibilidade de você trabalhar sem nenhum tipo de conhecimento. No contexto pentecostal e neopentecostal, esse é o segundo ponto nessa introdução, isso tem sido um enorme problema. Assim, nós estamos lidando com muito problema porque falta conhecimento simples, básico, das coisas comuns. Isso você pega no discipulado, isso você pega no aconselhamento, coisa simples, coisa básica, que poderia ter sido resolvida por causa do conhecimento fundamental, básico. Por ele não existir, você encontra muito problema, ou muitos problemas, porque você não tem aquilo que eu falei anteriormente, o conhecimento. A falta deste conhecimento acaba levando a este segundo contexto que tem sido, você tem visto, você olha na internet, você trata no gabinete, você trata no discipulado, você trata numa mesa de café conversando, uma brincadeira, às vezes alguém solta um discurso, você fala, meu Deus, não, isso aqui está errado. Você compreendeu isso, você entendeu isso de forma equivocada, aí você tenta corrigir a rota ali, mas assim, a coisa anda estranha demais, muito, muito complicado e muito problema. O nosso testemunho, terceiro ponto, o nosso testemunho diante deste mundo, ele tem sido confuso e muitas vezes escandaloso. Ou seja, ele é negativo em diversas áreas. Um dia desses, eu estava com a minha esposa em uma lanchonete, na nossa mesa, ao lado da nossa mesa, existia uma mãe e uma filha comentando algo sobre a escola.
A filha relatando, aquela conversa mãe e filha ali, está no momento descontraído, e a filha expondo para a mãe um problema dentro da escola. Ela não é cristã, a moça, a menina, conversando e falando de uma forma negativa de um problema existente no contexto escolar, aonde a amiga de escola queria enfiar goela abaixo por força o conceito e o entendimento religioso dela, condenando tudo. Aí a moça falou assim para a mãe: o problema disso tudo, mãe, é que ela tenta nos convencer, porém, a forma como ela se comporta não condiz com tudo aquilo que ela tenta colocar sobre a gente. Zelo sem entendimento. Testemunho acaba sendo negativado, porque você tenta impor alguma coisa, mas a sua forma de se comportar não caminha junto com aquilo que você está dizendo. Então, nosso testemunho acaba por diversas vezes sendo manchado. Tem muito zelo, pouco conhecimento. Ou uma forma de conduta totalmente estranha. Quarto ponto. É notório que os mestres da igreja, eles estão sendo silenciados. Como? Raramente você encontrará uma classe como essa, aberta para temas diversos ao longo do ano. Não importa se é uma, duas, 3 vezes ao ano, mas você tem a oportunidade de trabalhar temas dentro de um ano e uma proposta. O que você vai, muitas vezes, perceber em alguns lugares, que você tem encontro de ensino, de liderança, aonde você não vai encontrar doutrinas fundamentais, doutrinas básicas relacionadas à nossa fé cristã. O conteúdo tradicional, o conteúdo fundamental, o conteúdo básico da fé cristã, ele não é mais comunicado. Eu falo com propriedade porque acompanho, porque estou em diálogo com outras pessoas, e é notório que existem lugares que não há nem hoje culto de ensino. O culto de ensino que existe dentro de algumas localidades é para repassar uma doutrina que você coletou de outros ministérios, que ela não tem nada a ver com a doutrina básica que é ensinada tradicionalmente ao longo de 2000 anos pela igreja. Você escuta, vou abrir um parênteses aqui, por exemplo, há ministérios que você trabalha com ideias, os mais comuns hoje, por exemplo, quebra de maldição, batalha espiritual, mas esses contextos não são de uma linha básica, de fundamentos da fé cristã. Isso são de ministérios externos que foram colocados para dentro de algumas denominações, e esse é o ensino que você terá lá. Você não sabe mais o que é santificação, você não sabe mais o que é justificação, você não sabe mais o que é novo nascimento. Essas coisinhas básicas que parecem não fazer sentido, parecem não fazer mais nenhum tipo de, vamos dizer assim, de significado para a nossa fé. Isso aí, justificação, não quero saber dessas coisas mais mirabolantes. E, por incrível que pareça, essas doutrinas tentam substituir o que é fundamental. Se você ensinar o fundamental, boa parte, 90% de seus problemas já estarão resolvidos, porque você colocou na base o fundamento correto. Então, quando a moda passar, você fica no vazio e tenta encontrar outra coisa para preencher o buraco de algo que está faltando lá. As coisinhas simples, as coisinhas básicas. Então, neste sentido, os mestres da igreja, aqui eu falo de uma forma geral, cristianismo de uma forma geral, eles estão sendo colocados, ou o que está sendo dado para esses mestres, é uma sala de ensino teológico para um núcleo menor de pessoas, ou, em alguns lugares, no máximo, uma escola bíblica. Hoje, os púlpitos, eles não dão mais lugares para os mestres, por quê?
porque os mestres podem constranger, por causa de um ensino correto, aquilo que está sendo ensinado de um pouco de uma forma errada. Mas se você notar, Deus deu, alguns falam de 5, outros falam de 4 ministérios para a igreja, e esses ministérios eles caminham juntos. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dois últimos, há quem diga que é a mesma coisa. Pastor e mestre são a mesma coisa. Há quem separe, pastores e mestres. Então, de alguma forma, esses mestres estão sendo silenciados e a cada dia eles estão sendo negligenciados e estão desaparecendo. Os mestres da igreja estão sumindo. Porque hoje o que dá certo é o que precisa ser proclamado. Não vamos mexer. Eu coloquei aqui no time que no time que está ganhando, a gente não mexe. Então, se está crescendo sem fundamento, não vamos mexer. O importante é crescer, sem base, sem fundamento. Está dando certo? É o culto disso, é o culto daquilo, está dando certo, está enchendo, então vamos encher o local e não vamos colocar fundamento, porque se a gente começar a falar de fundamento, de transformação de vida, de santificação, de coisas importantes, novo nascimento, o povo vai, isso é um problema para nós. Entendeu como funciona mais ou menos a coisa? Porém, se você não tem 5 ministérios funcionando, você tem um desequilíbrio na igreja. Isso na igreja de uma forma geral e na igreja local. Então, se ampliarmos essa ideia para uma igreja global, santa, global, onde você tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de uma forma global, funcionando perfeitamente, toda a igreja caminhará em um equilíbrio. Se algum desses ministérios não estiverem funcionando plenamente em favor da igreja, você vai encontrar um desequilíbrio. Então você vai ter muito apostolado, muita profecia, muito pastoreio, nada de mestres ensinando a igreja. Ou você vai ter muito evangelismo, muito pastoreio, você não tem apostolado, você não tem profecia, você não tem mestre. Ou você tem muito mestre, você não tem pastor, entendeu? Então se você tem a coisa desnivelada, você tem problema. Os 5 ministérios eles precisam funcionar em conjunto, na igreja local e na igreja global, de uma forma geral, como estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esse ministério ele deve fluir por toda a igreja, partindo da igreja local e de todo o espectro aqui global, tá bom? E quando eu falo apostolado, eu não estou falando desse ministério doideira que está por aí de apóstolos, tá bom? Eu entendo o ministério apostólico como um envio. A igreja enviando alguém para plantar igrejas em outro lugar, como um agente missionário. Eu estou falando de ofício e não estou falando dos apóstolos e não estou falando dos novos apóstolos do momento atual. Eu estou falando de alguém que é enviado pela igreja. Basicamente, a palavra apóstolo é isso, aquele que é enviado pela localidade para desbravar. Nós poderíamos hoje colocar aqui como missionário, mas isso é um assunto para um outro dia. Quanto menos compreensão você tiver, pega esse ponto aqui, tá? Ainda estou no 4º ponto dessa introdução. Quanto menos compreensão você tiver, mais fácil você se torna ou uma presa fácil para um falso apóstolo, para um falso profeta, para um falso pastor, para um falso mestre. Você fica vulnerável à manipulação. Isso tudo eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Isso tudo está nas epístolas de Paulo, isso tudo claramente está dentro da epístola de Paulo, capítulo 4, a partir do verso 11 em diante. Você vai ver lá que quando os 5 ministérios não funcionam, a igreja está, vamos dizer assim, exposta a ventos de doutrinas. Ela está exposta a enganos, quando estes ministérios falham.
pastoreio falha, o mestrado falha, o evangelismo falha. E quando eu falo mestre aqui, eu não estou falando de campo teológico, academia teológica. Eu estou falando do mestre aqui, aquele homem, aquela mulher que de uma forma singular, particular, você consegue identificar que ela tem uma forma de expor, fazer com que a comunidade compreenda, entenda o Evangelho, as questões dentro de doutrinas, dentro de doutrinas ou ordenanças apostólicas, de uma forma que a comunidade entenda aquilo de uma maneira fácil. Essa era a função do mestre. Eu não estou falando aqui de academia, de mestrado, de você estar numa faculdade teológica, que não deixa de ser menos importante. Mas eu só estou esclarecendo o que dentro do corpo do Novo Testamento isso significa. Os mestres são aquelas pessoas que conseguem expor para a comunidade local questões fundamentais relacionadas ao ensino apostólico, a mensagem apostólica, a mensagem do Evangelho. Eles conseguem colocar isso de uma forma que é um talento que Deus os deu. Entende? Aquela pessoa que ela consegue expor o Evangelho para você de uma clareza, você fica assim, cara, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha visto dessa forma, ninguém nunca me explicou dessa forma, hoje eu consigo entender, cara, hoje você me fez compreender. Então, sobre essas pessoas, está um talento, um dom, que você talvez não encontre nos outros ministérios e vai fazer falta para a comunidade local. Primeiro, que ele precisa ser valorizado, que ele não é menos importante que os demais, por isso ele não pode ser jogado no canto, ele não pode ser a escória ou o primo esquecido dos 5 ministérios. Sem ele você perde muita coisa. Então você precisa identificar ou você precisa orar para que Deus levante os mestres dentro da localidade. Entende? Caminhando, quinto ponto. O que importa, muitas vezes, é o que dá certo. Eu acabei de explicar isso para você. Mas muitas vezes não é bíblico. Está dando certo? Tá. Tem fundamento bíblico? Não, mais ou menos. Não, então não vamos mexer nisso. Vamos, toca. Deixa, vai assim mesmo. Está dando certo, então não se mexe. Entendeu? Não importa ser bíblico. O que importa é que dê certo. Não importa ser bíblico. A pessoa chorou, consegui alcançar a emoção dela, eu consegui coletar uma oferta legal, eu consegui atingir um alvo através de um tipo de manipulação. Isso foi bíblico? Não. Deu certo? Deu. Então, toca o barco. Então, estamos prontos para divulgar e repetir ensinos errôneos, do que analisar e corrigir a rota e ensinar o que é correto. E o nosso grande lema é: time que está ganhando, neste caso aqui negativo, time que está ganhando, não se mexe. Mesmo que não tenha fundamento bíblico claro. Veja só, eu não estou dizendo qualquer tipo de esquartejamento bíblico, ou fragmento bíblico. Eu posso arrancar um versículo de um contexto e contar a maior lorota para você baseado nesse versículo e vou falar para você que isso é bíblico. Não é bíblico. É bíblico por quê? Porque eu tirei do texto bíblico. Estou falando alguma mentira? Mas o que eu disse é claro nas Escrituras. Aí começa o meu problema. Eu fragmento o texto, dou um corte, faço aquele esquartejamento no texto, igual o Jack Stripador, vamos por parte, né? Arranco a parte que me interessa, as outras partes eu jogo no lixo, conto aquela lorota, conto aquela história, e você chora, fica emocionado, nossa, que palavra emocionante, nossa, você foi tão, nossa, que profundidade. Eu arranquei um versículo do contexto dele, ele não diz nada daquilo, na minha lorota eu te enganei, e tu, por não ser bíblico, por não se importar com a tua própria fé, ganhou tudo como verdade,
e eu saí daqui feliz porque te enganei com uma lorota. Posso ter feito isso de uma forma sincera, por zelo, sem conhecimento, ou posso ter feito isso por má fé mesmo. Então o jogo está assim hoje, gente. A sua fé, ela não pode estar nas minhas mãos, na mão do Guilherme, de qualquer outro pastor, pastora, evangelista, apóstolo, seja lá quem for. A sua fé é sua fé, pertence a você. Somos orientadores. Somos alguém que aponta um caminho, esclarece um ponto, mas a investigação e a responsabilidade pela sua fé pertence a você, não pertence a mim. Eu vou dar a resposta da minha fé. E segundo o Conselho Apostólico, eu devo investigar tudo, não receber tudo como verdade absoluta. E os de Tessalônica, nesse momento, são um exemplo para mim e para você. E ouvindo Paulo, investigaram, segundo as Escrituras, se tudo aquilo que Paulo estava dizendo era verdadeiro. Então, a análise crítica daquilo que você recebe nessa noite, por mim, deve ser feito. Você deve fazer essa investigação. Eu coloquei um esboço para você, mas tudo que eu falar nessa noite para você deve ser investigado por você, deve ser analisado. Você deve chacoalhar a árvore e ver se esse fruto é correto. Não basta eu chegar aqui, expor para você alguma coisa, eu vou dizer, nossa, quem falou foi o André, quem falou foi o fulano, quem falou foi o Beltrano, quem nos ensinou foi o Cicrano. E ó, aquele cara lá, de mãos, fecha os olhos, que nem tudo que ele falou. Cuidado. Cuidado. Eu posso vir aqui nessa noite contar uma lorota para você e você acreditar, porque foi o André que disse. Entendeu? Cuidado. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Sexto ponto. Nossas regras, ou nossas crenças, nossas regras. E esta é a lei que impera. Eu aprendi assim, foi assim que eu recebi, e assim é. Não, mas tá aí, assim, você compreendeu errado. Não. Foi assim que eu aprendi. Tá, aprendeu da forma errada. Conta-se uma história de uma família que sempre cortava a cabeça do peixe e lançava fora. Sempre se colocava a cabeça do peixe para fora, jogava fora. E uma vez o esposo perguntou para a esposa, por que você corta a cabeça do peixe e joga fora? Porque eu aprendi com a minha mãe. Aí ele falou assim, mas o peixe, a cabeça do peixe, quando cozida junto, tem um sabor, propriedades muito boas e tal. Por que você não cozinha? Não, eu aprendi assim, eu corto a cabeça, lanço fora e coloco o peixe na panela e tal. Aí a filha ficou curiosa e foi perguntar para a mãe, por que nós cortamos a cabeça do peixe? Aprendi com a senhora. Porque eu aprendi com a minha mãe. Aí foi se perguntar para a avó. Por que a senhora corta a cabeça do peixe e lança fora? Filha, porque quando eu casei, a minha panela era pequena, eu cortava a cabeça do peixe só para colocar o corpo do resto do peixe dentro da panela, porque eu não tinha uma panela maior. E a tradição foi se repetindo, até que alguém questionou e falou, mas tu está perdendo um bom conteúdo de vitaminas, porque não cozinha junto. Mas aí quando se questionou, por que você faz isso? Eu faço isso porque minha mãe fez. Por que você faz isso? Minha mãe fez. Aí quando você chega lá na origem, é porque eu não tinha simplesmente uma panela maior. Entende? Muitas vezes nós estamos nesse dilema. Nossas regras, nossas crenças, e essa é a lei que vai imperar. Aprendi assim, vai ficar assim, não importa o que você fale, não muda. Talvez isso é orgulho, que muitas vezes leva a um problema de falta de reconhecimento, ou você simplesmente não quer mudar. Vai continuar batendo no mesmo erro. Então, o propósito dessa noite, diante desse desafio, nesta primeira reunião de Obreiros 2025,
Eu quero expor pelo menos 2 temas, entendendo serem eles muito importantes para todos nós. Isso em concordância com os seus pastores, tá bom? O meu primeiro tema está relacionado à importância da teologia para a sua leitura bíblica. E o segundo tema está relacionado ao propósito eterno de Deus e como isto vai influenciar a sua vocação e o seu chamado. Tá bom? Aí eu tenho uma perguntinha básica para você. Simples ela. Quantos aqui, ao se converterem, começaram a ler a sua Bíblia? Sem medo, vai. Você se converteu, aí falaram assim, olha, agora você tem que começar a ler a Bíblia. Alguns demoraram, quem de imediato? Imediato e alguns demoraram. Ok, não tem problema. Se você foi de imediato ou se você foi posteriormente. Pergunta que você precisa responder é: quem te ensinou a ler a Bíblia? Quem parou com você? Quem sentou com você e falou: olha, você tem que ler a Bíblia dessa forma aqui? Eu vou começar a te mostrar como é que você deve ler a Bíblia. Tem alguns pontos que você precisa entender. Quem teve essa... Ninguém aqui, começando por mim, eu não tive essa pessoa que me orientou dessa forma, que sentou comigo, simplesmente falaram para mim assim, ó, leia a Bíblia. As profecias que recebi, todas elas estavam vinculadas ao mundo do ensino, ao mundo bíblico. Mas todas elas sempre foram: coma o livro, coma o livro, coma o livro. Aí ninguém parou para falar assim: você sabe comer esse livro? Eu demorei muito, gente. Eu apanhei muito na vida cristã. Eu li muito esse livro. Muito. Continuo lendo esse livro. Mas como o Gui falou aqui, ele demorou para ler, mas eu comecei cedo. No dia seguinte, após a minha conversão, eu comecei a ler esse livro. Sem entender nada. Fazendo, com o tempo, você vai fazendo as associações, pela leitura que você vai exaustivamente repetindo. Você lê hoje um livro, lê hoje amanhã outro livro, papai, você volta naquele, começa a ler de novo, você vai fazendo essa sequência. Mas você faz a sequência, faz as associações, esse verso casa com aquele lá, porque às vezes não casa, é coisa da nossa conexão, eles não estão dizendo a mesma coisa, mas na nossa conexão mental, você está associando uma coisa a outra, tal, e nós estamos lendo esse livro, eu demorei muito para chegar ao entendimento de ler esse livro corretamente. Mas eu li durante muitos anos este livro de forma errada. Por ler de forma errada, eu fiz pregações erradas. Por ler de forma errada, eu aconselhei erroneamente. Por ler de forma errada, eu espiritualizei os textos. Eu alegorizei os textos. Eu inventei histórias que não existiam aqui porque eu não entendia. Eu achava que aquilo, ao olhar o outro fazer, é a forma correta de se fazer. E eu ia repetindo o que os outros estavam fazendo, que os outros... eu escutava o pregador tal, eu escutava o meu pastor tal falar, e eu também tem uma palavra assim, Deus me revelou aqui e tal. Eu ia fazendo toda aquela espiritualização, e eu também tenho... E calma lá, eu não nego, nunca negarei a graça, a misericórdia de Deus em usar-nos até nos nossos erros, para a glória dele. Mas poderia ser melhor. Poderíamos ser melhor. Poderíamos fazer a coisa com mais entendimento, com maior entendimento, com melhor clareza, entendendo corretamente os textos, mas foi difícil. Eu, apenei muito, porque eu não tive ninguém para fazer isso. 90% das pessoas que eu conheço não tiveram isso.
90% das pessoas que conheço não foram discipuladas, não foram ensinadas a ler o texto bíblico corretamente. A ela só foi dito, lê. Eu vou te dar uma oportunidade para tu pregar. E a pessoa sobe lá de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu não estou falando de falta de consagração. Eu não estou falando de oração, falta de oração. Não estou falando nada disso. Eu não estou falando de ação divina sobre este ou esta pessoa. Eu não estou falando nada disso. Deus vai fazer por graça e misericórdia muitas vezes. Por causa do zelo. Muitas vezes sem entendimento. Mas que bom seria se Deus pudesse usar o nosso zelo com o nosso entendimento. Como a igreja estaria em uma estação melhor? Como a igreja estaria em um momento melhor? Sem muitas crendices, sem muitas coisas estranhas entre nós. Porque o apóstolo diz, crescei na graça e conhecimento. Crescei nas disciplinas espirituais, jejum, oração, contemplação. Isso são coisas magníficas. A oração, a contemplação, a meditação nas coisas do Senhor. Aí você encontra o camarada que ele é amplo em orar, em contemplar, em jejuar. Ele é amplo nisso, que cara. Aí você começa a conversar com ele, mas cadê o conhecimento? Que salada ele faz com o texto, que bagunça. Como ele retira de contexto coisas que não existem, como ele espiritualiza o texto para falar um monte de abobrinha. Mas a vida dele é um espetáculo. Na vida da contemplação, na vida da oração, mas no conhecimento bíblico é complicado. E nós não fomos chamados para termos um e não termos o outro. Nós fomos chamados para ter um e para ter também o outro. Isso é básico. Eu decidi, a partir de um tempo atrás, a fazer com os outros o que ninguém fez comigo. Eu tentei corrigir essa rota. Estou tentando corrigir, não é fácil corrigir essa rota. É nadar contra uma maré de costumes muito grande. Onde você precisa de um grande navio e tu está num barquinho a remo. Nadando contra uma grande correnteza, como uma grande onda. É muito difícil. Mas eu tenho uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a fazer com as pessoas, com algumas pessoas, o que eu consegui. Eu falei, cara, por que um dia não fizeram isso comigo? Alguém fez comigo. Depois de muitos anos. Aí eu comecei a fazer com outras pessoas. Então, nosso primeiro ponto. Já se foram 40 minutos, eu acho. É isso? Fala. Primeiro ponto. A importância da teologia para a sua leitura bíblica. Quantos são obreiros? Então, por isso que eu estou falando nesse nível. Você é obreiro, você já não é mais criança no berçário, é obreiro. Então, nós vamos agora... Segura a cadeira, aperta o cinto de segurança. Agora nós vamos trabalhar. Isso só foi a introdução, tá bom? Estou brincando. A importância da teologia para a sua leitura bíblica. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que a palavra teologia e a palavra teólogo significa? Ou significam? O que elas estão significando aí dentro desse contexto? Você sabe o que significa isto? O que é ser um teólogo? O que é ser teologia? O que é teologia? O que é teólogo? Você sabe? Sim ou não? O que é?
Um estudo sobre Deus. Então a teologia ela vem de dois, é uma palavra composta por dois termos ou duas palavras gregas, theos e a outra palavra logia, tá bom? Isso é teologia. Aí a pessoa às vezes fica aterrorizada, né? Falou a palavra teologia, ela fala, meu Deus do céu. Teologia, essa coisa de doido, essa coisa de... Então às vezes a pessoa fica com esse medo, né? Com esse pavor da palavra. Só escutar a palavra teologia, ela fica com esse pavor. Então, a palavra teologia, ela trabalha com esse vocábulo, theos. A primeira palavrinha, theos, é Deus. A segunda palavrinha, logia, um discurso, uma declaração, um corpo de doutrinas acerca de Deus. Então é todo o assunto que é relacionado a Deus. Isso é uma fala, um discurso, uma relação de doutrinas acerca de Deus. Então, quando eu me refiro a Deus, theos, e tudo aquilo que eu falo a respeito dele, isso é uma teologia, ok? Claro aqui, o que é teologia? Se alguém perguntar para você, o que é teologia? É qualquer discurso, esse é o primeiro ambiente da palavra. Não é uma escola teológica. Escola teológica, não é isso. Centro teológico, palavra de vida, não é isso. Teologia, nesse centro teológico, palavra de vida, por exemplo, é uma outra coisa. Mas quando eu pego a palavra teologia no ambiente natural dela, sem levar para o campo das escolas teológicas, eu estou falando de qualquer discurso acerca de Deus. Ok? E o que é um teólogo? Quem estuda sobre Deus. Ok? Alguém mais arrisca? Discursa sobre Deus. Então vamos lá, alguém que estudou algo acerca de Deus e discursa algo acerca de Deus. Essa pessoa é um teólogo. Então, teologia é qualquer assunto relacionado a Deus. E o teólogo, ele olha para Deus e faz um discurso acerca dele. Ok? Pegaram? Qual é o bicho aqui que está mordendo você aí? O que está incomodando você na linguagem teologia e teólogo? Você se acha um teólogo? Sim ou não? Sim ou não? Você é um teólogo? Sim ou não? Presta bem atenção. Eu não estou falando de campo acadêmico, escola teológica. Eu estou falando aqui hoje, nessa noite. Estou falando com você, sem concurso teológico ou não. Você é um teólogo, sim ou não? Sim. Você faz teologia, sim ou não? Sim. Porque qualquer pensamento ou qualquer discurso que você faz acerca de Deus é teologia. E se você o faz, você é o teólogo. Então todos aqui somos teólogos e todos aqui fazemos. Qual é o problema? Quem arrisca? Conhecimento? Também. O uso correto das ferramentas? Também. Mas o tema básico aqui, ou a resposta básica aqui é simples. A sua teologia é boa ou é ruim? O seu discurso acerca de Deus, ele é fundamentado em Deus a partir da revelação especial chamada Escritura? O seu discurso a respeito de Deus para o outro, ele surge daqui, das Escrituras, de um entendimento correto das Escrituras? Ou seu discurso é um discurso baseado nas suas emoções
ou nas suas tradições que vieram lá do seu antepassado. O meu papai ensinou que aprendeu com o papai dele, agora eu estou ensinando outro, e essa é a sua teologia. A teologia que você aprendeu com alguém no passado, e se aprendeu errado, está passando errado. Por isso que o problema não é se você é teólogo ou se você está fazendo teologia. O problema é se a teologia que você está fazendo acerca de Deus, ela é correta. Esse é o problema. Há muito discurso acerca de Deus, muitos discursos infundamentados ou fora das Escrituras. Baseado num sentimento, baseado numa emoção, baseado num entendimento correto, ou numa doideira da nossa cachola. O João Calvino, um grande teólogo reformado, ele disse, certa vez, escreveu em um dos seus textos, que nós somos uma máquina de produzir conteúdo vinculado à idolatria, vinculado à nossa natureza pecaminosa. Somos uma máquina em produzir crenças a partir do nosso próprio entendimento, daquilo que conhecemos acerca de Deus, segundo o nosso entendimento, mas que não nasceram das Escrituras. Entende o ponto aqui? Você pode falar qualquer coisa acerca de Deus a partir da sua experiência sensorial. Eu senti, eu vi, eu sonhei, eu fiz, eu aconteci. Ok, isso não é problema, desde que isso não confronte, não confunda e não menospreze as Escrituras. Então, a teologia bem feita, ela começa na fonte. Então, todos aqui somos teólogos e todos nós fazemos teologia. O problema é você analisar se a sua teologia ela é boa ou se a sua teologia é ruim. Então, esse é o grande problema. A sua teologia nasce a partir de um exame objetivo do texto bíblico. O seu discurso para alguém, ele nasce de uma compreensão clara a partir das Escrituras. O seu aconselhamento familiar, o seu relacionamento marido e esposa, nasce de um conceito claro a partir das Escrituras. A sua forma de conduzir ministérios dentro da comunidade nasce com uma clara ou um claro entendimento, um claro fundamento nas Escrituras. O que você faz baseado nas Escrituras. Esse é o nosso grande problema. E não é um problema pouco ou bobo. Tem muita gente fazendo coisas em nome de Deus, assinando ou dando uma assinatura do tipo, Deus me revelou, Deus mandou, que não tem, pasmem, nenhum fundamento bíblico. Tá assim, ó. Mas esse seria um assunto para um outro dia, que fosse o dia inteiro. Porque isso é pano para manga. Vamos lá. Como as produções literárias nos ajudam a compreender melhor as Escrituras? Somos pessoas do livro. A Bíblia é tudo o que temos para realizar as nossas pregações, o nosso discipulado, o nosso aconselhamento, a nossa comunhão, o nosso louvor, a nossa assistência social no ambiente congregacional. Tudo que fizermos deve estar fundamentado nesse texto para a glória de Deus. Por esse motivo, eu devo ler esse texto aqui corretamente. E eu fiquei uma arara quando eu descobri que eu estava lendo isso aqui de forma totalmente equivocada. Eu bati
Porque ninguém parou para me ensinar. Aí quando eu comecei a chacoalhar a árvore, eu falei, cara, mas ninguém ensinou ninguém. Todo mundo mesmo. Quem aprendeu um pouquinho com alguém está tentando. Eu falei, rapaz. Por quê? Porque tudo foi jogado para dentro de uma escola teológica. Quem vai à escola teológica é um pequeno núcleo de pessoas. Por exemplo, eu dou aula lá numa classe com 50, não é isso? 50, 60 alunos. Enquanto às vezes na nave de determinadas igrejas você lida com 400, 500, com 100, 400, 500, 200, 300, 1000 pessoas que não estão em uma escola, não estão em uma escola bíblica, não estão em uma faculdade teológica, que não recebem esse conhecimento. Então, se estamos falando de 60 pessoas no ambiente de 140 pessoas estão do lado de fora, sem saber ler o texto. Você acha pouco 40? Se nós estivermos falando de 300 pessoas, 60 tendo acesso a um conteúdo de estudo, quantas estão do lado de fora? Tu entende a dimensão do problema? São 300, 200, 500 pessoas não lendo o texto corretamente e fazendo discurso acerca de Deus, falando a respeito de Deus, sem muitas vezes entender o texto. Isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Você é obreiro, você ministra, você aconselha, você está na frente de um departamento, seja qual for, mais simples que seja, você acha que não é o lugar para você ensinar, você está totalmente equivocado. Não importa se você é recepcionista, não importa se você está no louvor, na classe de ensino, não importa se você está pregando um domingo sim, um domingo não importa se você está no aconselhamento, no discipulado, não importa. Se você é obreiro, você precisa estar preparado e você precisa conhecer o texto. Então, a primeira ferramenta que eu devo te apresentar essa noite, a hermenêutica bíblica. Então, eu vou levar em consideração esses aspectos e áreas que eu compreendo dentro da teologia que são importantes e básicas para todos nós como obreiros, tá bom? Porque todos nós como obreiros arrancamos a partir do texto bíblico. A nossa corrida inicia-se com o texto bíblico. O primeiro ambiente que eu preciso entender é a hermenêutica. Palavra estranha, né, gente? Mas você faz isso todo dia, toda hora. Você acorda fazendo a leitura do seu dia. Isso é interpretação. Isso é hermenêutica. Nós sempre estamos interpretando o mundo que nos cerca. Nós estamos analisando o tempo que vamos gastar com aquela ação. Ah, vou levar, quanto tempo vou gastar, me sobra isso, me sobra. Você está fazendo uma interpretação do seu tempo, analisando o seu tempo de uma forma objetiva. Ah, preciso fazer, preciso estar ali. Hoje eu vou no consultório, eu vou no trabalho. Você está fazendo uma análise do seu tempo, do seu cotidiano. Você faz uma análise do seu orçamento financeiro, familiar. Olha, vamos receber tanto, vai isso para aquilo, vai isso aqui para aquilo lá, vai sobrar quando sobra. Vai sobrar quando sobra para isso aqui. Vamos comprar aquela roupinha, vamos fazer aquela viagem. Você faz o quê? Um cronograma, um orçamento. Tudo isso aqui é o quê? Uma leitura que você faz do seu honorário, do seu salário, daquilo que você recebeu. Hermenêutica, basicamente, numa linguagem bem simples para você entender, é isso. Você vai ao texto e você analisa o texto. Então, essa palavrinha estranha, ela carrega duas ações: a exegese e a interpretação do texto, tá bom? Então, guarda, eu estou tentando ser o mais simples possível. Hermenêutica é uma análise. Por exemplo, quando você vai fazer uma análise financeira, você usa dependendo da pessoa, usa uma planilha de gastos e vai lançando na planilha de gastos o que é essencial, o que pode esperar. Ah, essa aqui é conta água, luz, imposto, vai tudo ali, tá? Você vai colocando os valores naquela planilha.
Exegese é mais ou menos isso. Você vai levantando os dados do texto. Como é o nome dessa cidade? Qual a importância dessa cidade? Quem é esse personagem? Por que ele está assim? Qual é a condição desse personagem? Por que ele está nessa situação? Por que aquela pessoa está... Por que Jesus falou dessa forma com ele? Por que Paulo recuou? Por que Paulo avançou? Por que Paulo tocou? Por que Paulo fez? Por que Pedro está... Entendeu? Você, exegeticamente, você vai levantando os dados do texto, todas as informações que o texto está te concedendo. Isso é o primeiro passo, porque todo texto tem um significado, sim ou não? Imagine se você fosse ao consultório médico, o médico te solicitasse um determinado exame. Ele suspeita que você está com uma determinada doença e ele solicita o exame. O exame é o levantamento do quê? Dos teus dados. O autor está levantando os teus dados. Aí quando você chega ao consultório do médico com o seu exame, o médico ele abre o seu exame, correto? Se concentra no teu exame. Ele vai abrir o teu exame. E no teu exame vai dizer que deu positivo para aquela doença que você não queria. Não queria escutar esse resultado. Não queria. Poxa, doutor, eu suspeitava que eu estava com isso, eu estava com essa doença. Aí o doutor vai falar assim, olha, precisamos fazer um tratamento agressivo, precisamos entrar com essa medicação. Quantos de vocês pegariam esse exame e falaram assim, não, doutor, o que o senhor está lendo aqui está errado. Eu não preciso desse tratamento agressivo. Eu lendo esse exame aqui, eu chego à conclusão que eu posso usar dipirona e está tudo certo. Quantos de vocês fariam isso? É isso que você não pode fazer com os dados que você levanta das Escrituras. Entende? Quando você levanta os dados estão te dando uma informação que era muito importante para aquele autor. Ele não jogou o dado ali, a informação ali, de qualquer maneira ou de qualquer forma. Ele jogou o dado, ou os dados, porque ele precisava alcançar um objetivo com aquela informação. Então, aquela informação, como o exame tem uma leitura, e ele te dá o resultado, e não tem margem para... Você pode até buscar uma outra orientação, um outro parecer médico, e talvez no segundo ou no terceiro chegue à mesma conclusão. Realmente os exames todos foram repetidos e estão dando a mesma coisa. Ou seja, o texto ele sempre tem um único objetivo. A exegese, ela só tem um caminho. E ela te apresenta o objetivo pelo autor, proposto pelo autor. Então, quando você faz a leitura desse texto, qualquer um que lide com esse texto, não tem o direito de alterar a mensagem original desse texto. Eu não tenho, você não tem, nós não temos o direito de falar para o Paulo que Paulo disse algo errado. E que eu, no século 21, tenho o total direito de falar, Paulo, você errou nesse ponto. Não inspirado pelo Espírito Santo, como Paulo foi. Eu tenho o direito de chegar a esse texto e falar, não, Paulo, é o seguinte, o que tu falou aqui não é isso aqui não. Eu entendo isso até de outra forma. Sabe o exame que você falou que estava com dipirona? É isso que você faz com Paulo às vezes. Paulo, não é isso não. É outra coisa. Hermenêutica te dá a primeira casinha lá no nosso bloco de planejamento, todos os dados que o autor quer te informar, quer me informar, ou queria informar o público dele. Quando ele te deu esses dados, ele me deu esses dados
me deu esses dados para um público que iria escutá-lo, e este público, ou para este público, não teve desvio de rota. Porque eu, no século XXI, tenho a petulância, o nariz empinado, para dizer que Paulo estava errado, ou para achar que Paulo não deveria ter dito aquilo que disse. Quem sou eu e quem é você para dizer isso? Então, quando eu encontrei no texto bíblico o que Paulo queria dizer, eu pego essa informação. Por exemplo, o médico abriu seu exame, leu o laudo, viu que é um problema e falou. Ele interpretou o quê? Eu tenho um protocolo médico a fazer aqui. E você precisa ser tratado com essa medicação durante tantos dias, tantos meses, assim, assado. Você vai fazer o retorno, vai fazer o novo exame, para a gente saber como é que foi a evolução com o tratamento. Um protocolo médico. Ele interpretou, entendeu que aquela era a melhor maneira de você usufruir do melhor tratamento. A interpretação é eu pegar o que Paulo disse, retirando o que não serve mais para nós no século XXI. Tem coisas que o texto já não, para nós não serve mais. Mas a verdade universal que está no texto, ela precisa ser aplicada no século XXI. Por exemplo, amar como Jesus amou é só para o século I ou para nós no século XXI? Porque é uma verdade universal, ela ultrapassa a barreira do tempo. Orar com o véu na cabeça é um costume do século I ou um costume do século XXI? É um costume que ficou para o século XXI. Mas algumas comunidades tentam forçar você a orar com o véu na cabeça em pleno século XXI. Então a gente tem que fazer essa distinção. A interpretação é para isso. Eu sei o que Paulo falou lá para a galera dele. Agora, o que ele falou para a galera dele lá no século XXI, eu aplico isso no século XXI. Isso é a interpretação do texto. Isso é hermenêutica. Então, por exemplo, você não vai pegar um texto do ambiente de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, como o ambiente dos patriarcas, e querer aplicar o estilo de vida dos patriarcas no século XXI. Vai dar ruim. Mas uma verdade universal que existe ou foi aplicada no ambiente dos patriarcas, ela pode ser aplicada no século XXI. Então você tem que fazer essa distinção. Senão vai dar ruim para a gente. Vai dar muito ruim. Se a gente não souber fazer essa leitura, por isso que uma ferramenta muito importante para você é a ferramenta, já se foram 55? Vamos lá, é todo mundo aí. Abre comigo o texto de Mateus, vou te dar um exemplo rapidinho sobre isso. Mateus 16. Eu não vou ler o texto, tá bom? Você fica, se quiser anotar para você fazer essa leitura em casa, com mais propriedade, o verso é a partir do 13 até o 20, tá bom? Quantos conhecem esse texto de bate-pronto, assim, pá? É a confissão da divindade de Jesus. Pedro, ele vai dizer, uma pergunta vai ser feita aos discípulos. O que dizem os homens quem eu sou? Jesus está perguntando, o que os homens dizem acerca de mim? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, blá, blá, blá. Aí Pedro vai fazer aquela famosa declaração, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, essa revelação que tu teve não veio dos homens, não veio de ti, mas foi o meu Pai do céu que te revelou, tal. Então essa é a primeira declaração sobre quem Jesus de fato é.
Essa é uma declaração importantíssima para Mateus. Aí Jesus vai na sequência e vai falar: olha, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Na sequência ele vai falar o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Pergunta: quantos aqui já fizeram batalha espiritual baseado nesse texto? Sem mentira. Vou botar minha cara a tapa aqui, vai. Quantos já declararam assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor? Quantos já fizeram essa declaração na pregação? Não minta. Quantos já fizeram aquela declaração: nós vamos invadir o inferno, nós vamos retirar as pessoas de dentro do inferno? Quantos? Sem mentira. Sem mentira. Hã? Vamos. Boa, essa é boa, essa é clássica. Quantos vamos saquear o inferno? Vamos entrar, vamos. A ideia, fecha os teus olhos assim, imagina. O que você imagina quando você lê esse texto? Você correndo, aquela respiração profunda, fortalecido no Senhor, fazendo aquela declaração de fé: eu vou pisar na porta, ou nas portas do inferno, eu vou arrombar aquela bagaça, vou arrancar todo mundo de lá em nome de Jesus, não vai sobrar ninguém lá dentro. Pode falar que tu pregou isso, pode falar. Está certo ou está errado? Por quê? Primeiro, ninguém está no inferno. Segundo, a palavra inferno aqui, se você fizer a exegese do texto, a análise do texto, a palavra inferno aqui é Hades. Hades aqui nesse texto é uma representação do mundo ou do ambiente aonde a morte predomina, aonde a morte tem poder. Então, quando Jesus diz para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a igreja, e a porta, o poder da morte, não poderá deixar todo aquele que confessa que eu sou o Messias, todo aquele que confessa que eu sou o Filho de Deus, no ambiente de morte. Todos os que me confessarem como Messias, o Filho de Deus, eu os trarei do ambiente de morte para um ambiente de vida. A morte não prevalecerá sobre ele. Não tem nada a ver com a batalha espiritual que a gente fechou os olhos. Eu já fui em congresso de batalha espiritual, os caras fez até arni e tudo. Mas isso é para o outro. Mas tu entendeu como faz todo o sentido e como perde todo o sentido quando a gente divaga por uma dimensão que não tem nada a ver com o texto. Esse texto está dizendo, o Mateus está dizendo para o seu público: todo aquele que estiver no ambiente de morte, em Jesus Cristo, não ficará lá. Todo aquele que morreu em Jesus Cristo não prevalecerá na segunda morte. Porque todo aquele que morreu e ressuscitou comigo não está no ambiente de morte. Todo aquele que acredita, todo aquele que confia, todo aquele que caminha comigo não anda mais em morte, mas em vida. Esta é a minha confissão, Pedro. A minha comunidade, chamada igreja, não ficará no ambiente da morte. É uma promessa espetacular. É o fundamento da missão do Messias. Mas a gente jogou tudo o que está em torno fora e saímos lutando, fazendo guerrinha, falando que o diabo tem um reino. Ele não tem reino, nem casa própria ele tem, mas a gente deu um reino para ele, chamado inferno. Ele diz que ele está levando as pessoas em sofrimento, agonia. Leitura errada do texto. Segundo texto, eu quero mostrar para vocês. Meu Jesus, me salva.
2 Coríntios 3, verso 1 e 18. Não é pelo texto, é pelo tempo. Me salva pelo tempo. 3, do 1 ao 18. Esse é um texto muito comum. Quantos são teólogos? Quantos fazem teologia? Qual é o problema da teologia? Segunda Coríntios 3, do 1 ao 18. Mas eu vou meter no verso 6, tá bom? Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito nos dá vida ou nos vivifica. Então, algumas pessoas dizem assim: você não precisa fazer teologia, você não precisa estudar em escolas teológicas, porque a letra e o Espírito. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que a letra mata? Quantos acreditam que o Espírito vivifica? Se eu perguntar para você o que é a letra que mata, você sabe explicar para mim nesse texto? Explica. A lei. Perfeito. Quando Paulo fala que a letra mata, ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento e às leis do Sinai, que foram dadas ao povo de Deus por meio de Moisés. Todo o povo de Deus, até o início da vida e da morte de Jesus, para sermos mais exatos, a nova aliança começa com a morte de Jesus e a sua ressurreição. Até a morte de Jesus, você está debaixo da antiga aliança, a lei que mata. Porque todo homem que tenta se justificar diante de Deus, isso é o texto básico de Gálatas. Todo homem que tenta se justificar diante de Deus, guardando a lei antiga, ele morre. Não tem como ele se justificar diante de Deus, guardando a lei de Moisés. A letra que mata é os antigos mandamentos da lei. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, principalmente lá no Pentateuco, Êxodo, Levítico, Número, tudo que está lá, que são as leis de relação civil, relação de sacrifício do templo, relação de como se comportar diante de Deus, tudo isso é a lei que mata. Quando Paulo fala o Espírito nos vivifica, ele está falando sobre a confissão de fé que fazemos na obra que Jesus Cristo fez por nós. Ao morrer por nós numa cruz, ao nos substituir na cruz. Quando confessamos isso e falamos para Deus, eu confio somente nisso, que Ele fez por mim, e não foi pouca coisa, que Ele fez por mim, eu confio só nisso, eu não vou te apresentar nenhum outro de tipo, ou nenhuma outra obra, para me justificar, ou para me dar permissão, ou um passe livre para me entrar na tua presença. Eu só vou confiar nisso, que Jesus morreu, perdoou os meus pecados, me colocou nele. Ao terceiro dia, como ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Porque é isso que o batismo fala, tá? Se você tem uma outra ideia de batismo, dá aquela chacoalhada na árvore lá, que está equivocada. O batismo nos coloca naquele momento da morte e da ressurreição. Isso fica bem claro em Romanos 6, quando você lá.
Lê lá que está assim: quando colocados na sua morte, ressuscitamos com ele na sua vida. Ele está falando do momento em que você é colocado com Jesus na sua morte, na morte dele lá, e quando ele ressuscita, simbolicamente você no batismo é levado, ou a sua confissão no batismo é levada, você é transportado para aquele momento, simbolicamente, e colocado na morte dele, esperando o dia do ressurgimento com ele. É isso que fala o batismo. E é isto que fala esse texto, verso 6. O Espírito nos vivifica. O Espírito nos concede vida. Então, letra que mapa aqui nunca foi, nunca será, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Estudo teológico, estudo das Escrituras, muito menos o jargão. O Espírito me explica todas as coisas. Leve engano, se o Espírito te explica todas as coisas, Deus não concederia os mestres para a igreja. Então, você não vai saber tudo. Você vai ter que sentar aos pés de alguém para aprender um pouco também. As coisas básicas relacionadas à sua salvação, o Espírito já revelou, já printou aí no teu coração, esquece, está salvo, você vai ser salvo. Mas não pense que ficou por aí. O Espírito vivifica, mas você tem que sentar com quem já está na caminhada há mais tempo que você, para aprender. Ou você sentar para ensinar quem já está na caminhada também, porque aprendeu de uma forma errada. E é uma troca de informações. Eu já aprendi coisas que eu achava que já sabia, com gente mais nova do que eu, que me ensinou corretamente. Amém? Entendeu? Cara, eu tenho 3 textos, mas eu só vou deixar você ler em casa. Advertência. 3 textos de advertência, anota aí. Já temos uma hora? 1 Coríntios 4, do 1 ao 2. Anotou? 1 Coríntios 4, 1 e 2. Eu acho que eu falei com ele desse texto não, quando eu vim aqui da outra vez. Eu acho, não tenho certeza. Segundo texto, para você anotar ele em casa com calma, sem... debaixo de jejum de muita oração, assim, aquela contemplação, pedindo para o céu se abrir, você lê esses textos. Segundo Timóteo 2, verso 15. Tiago, terceiro verso. Tiago, está no Timóteo ainda? 2 Timóteo 2, 15. Isso tem que fazer o dia, hein? Tiago 3, do 1 ao 12. Você tem aquele momento de devocional, pede para o céu descer no seu quarto, na sua varanda, na sua caminhada, fala assim: Senhor, desce o céu aqui hoje, põe teu banquete aqui do lado que a gente precisa falar aqui. Aí você abre esse texto e começa a ler no Coríntios. Só uma frase de Coríntios vai dizer assim: o que importa é que nós, ministros, sejamos encontrados fiéis. Essa é a parte mais importante que Paulo fala. O que importa, a palavra ministro aqui são obreiros. É qualquer servo. Na linguagem de Paulo aqui, ministro, eu já falei, se não falei, vou repetir, se repetir, vou ser repetitivo. É roupereta. Mas o roupereta aqui, no caso, é um servo do servo do servo. Paulo não está colocando o roupereta aqui como destaque. Eu sou o cara. O que importa é que nós, os ministrão aqui, sejamos... Não, ele está se incluindo na pior classe. No nível mais, segundo alguns eruditos, no nível pior da escala de servo. Servo não tem direito, servo é uma mercadoria qualquer no ambiente do primeiro
no século em que Paulo está. Ele não está falando de uma coisa, sou ministro do Evangelho, patente alta, é o seguinte, lugar na frente, área VIP, área VIP, porque eu sou... Paulo está falando, não. Nós, ministros, do pior escalão, o menor de todos, temos que ser encontrados fiéis. Todos nós somos obreiros, se são obreiros, são? Se são servos, são? Se são ministros, são Rupert. E o que você precisa? Se Deus balançar a árvore, ele precisa encontrar o quê? Fidelidade. Ainda que não tenha um fruto. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não dê fruto, eu continuarei sendo fiel. Ainda que você não tenha nenhum fruto ao Senhor, não tenha um fruto para te mostrar. Mas fui fiel a ti todo o tempo. Porque teve casos de missionários que foram para o campo, passaram 20, 30 anos no campo, morreram, perderam esposa, perderam filhos, dentro do campo missionário, sem ganhar uma alma. Mas oraram, intercederam, gastaram tempo naquele lugar. A geração posterior que veio, plantou, levou tudo. Baita de colheitas gigantescas. Mas o cara que foi plantar não ganhou uma viva alma. Mas ele plantou oração. Ele plantou fidelidade de Deus naquele lugar. Ele foi, de alguma forma, avançando o reino de Deus naquele lugar. Ainda que ele não tenha visto um fruto. Teologia bíblica. O Gálatas eu vou deixar para você ler em casa. Nem vou dar deixa. Teologia bíblica e teologia sistemática. Simples e objetivo. Teologia bíblica. Eu olho para dentro. Ok? Guarda isso. Ó. Teologia bíblica. Eu olho para dentro. Teologia sistemática. Eu olho para fora. Teologia bíblica me dá respostas que o autor quer quando ele elabora o seu texto. Todo texto tem uma intenção e um objetivo a se atingir. Todo texto bíblico tem uma intenção e tem um objetivo para se atingir. Qualquer texto, você vai lá nos Salmos, você vai lá nas Epístolas de Paulo, você vai no Evangelho, você vai em Provérbios, todo texto tem um objetivo que o autor que compôs esse texto quer alcançar. Ele quer corrigir, ele quer falar sobre os atos poderosos de Deus, diversas coisas, diversos temas. Então, por exemplo, teologia bíblica, a pergunta que eu faço é: o que João quis dizer com esse texto? Eu sempre faço a pergunta interna, para dentro do texto. Eu não quero saber o que o meu pastor, o que o pastor tal, o que o sistemático tal quis dizer a respeito. Eu quero saber o que Pedro disse. Eu quero saber o que Paulo disse, o que Moisés disse, o que Paulo disse, o que João disse, o que Marcos disse, o que Lucas disse. Eu quero saber o que o autor do texto disse. Isso é teologia bíblica. O que ele falou sobre oração? O que ele falou sobre Jesus? O que ele falou sobre jejum? O que ele falou sobre justificação, sobre redenção? Como é que eles lidam com determinados temas? Eu não quero saber, por exemplo, se eu estiver lendo o Evangelho e eu fizer essa pergunta para o apóstolo João, o Evangelho de João. Eu falo: João, o que você me fala a respeito de Jesus? Aí ele vai descrever para você o que ele pensa acerca de Jesus. Como é que ele fez isso? Ele escreveu o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos. Porque o tema que João escolheu para falar sobre Jesus é específico. Que não se mistura, aparece nos outros evangelhos, mas não é o tema dos outros evangelhos. Vamos ver isso rapidinho? João 20.
Verso 31. Evangelho de João 20, verso 31. Tá bom? O que está escrito aí? Minha versão diz assim, ó. Estes, porém... Vou pegar no 30, tá? Para você entender o contexto. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo nele tenham vida. Se eu perguntasse para você hoje, qual é o objetivo do Evangelho de João? O que você me diria? João 20, 30, 31. Não importa onde você esteja no Evangelho de João. Não importa se você esteja no capítulo 1 ou no capítulo 21. O que importa é o que João, ao compor esse texto, tinha em mente. E o que ele tinha em mente? Eu tenho, ao escrever tudo isso que escrevi, todas essas histórias que compus, dentro desse evangelho, dessa literatura, eu tenho um objetivo. Eu preciso que você creia que Jesus é o Cristo, Messias, que ele não é só o Cristo, o Messias, ele é divino, ele é o Filho de Deus. E que quando você crer, acreditar, confiar nessa história que eu estou concedendo a você, você ganhe a vida que ele tem a te dar. Então não importa onde você esteja no Evangelho de João, o tema que governa o Evangelho de João é esse. Que todo aquele que lê esse Evangelho creia que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que este que lê tenha vida. Se você às vezes usar esse Evangelho para outra circunstância, você está fugindo da rota pretendida pelo autor. Você pode falar tudo sobre esse Evangelho, não importa que texto você esteja nele, mas se você desconsiderar esta informação, que é a mais importante de todas, você desconsiderou o que o autor pretendia. Aí você fez como você faria com o médico. Eu tomo de pirona e tá tudo certo. Entendeu como é mais? Então essa é a pergunta que eu faço para dentro. Se eu faço uma pergunta, ou tento responder uma pergunta do lado de fora, por que você crê dessa forma? Então a pergunta vem de fora para... Aí eu pego o que está dentro e respondo. Isso é teologia sistemática. Batista, pentecostal, presbiteriana, cada sistemática, cada tradição, cada teólogo em particular, no caso aqui, a academia que se propõe a explicar a fé, ele, ao responder para o lado de fora, ele vai ter uma particularidade dele, interpretativa, a partir daquilo que ele leu, daquilo que ele entendeu. Aí aqui vão haver as diferenças. Então, teologia sistemática, ela tem a teologia batista, como eu falei, a pentecostal, a anglicana, a luterana, a wesleyana, né? Sistemática, aqui ó, assim, nós somos pentecostais e lemos ou entendemos o texto a partir de uma escola pentecostal. A nossa teologia é uma teologia sistemática pentecostal. Se eu começar a ler uma teologia sistemática de alguém que não acredita nos dons, dentro de uma escola ou de uma tradição pentecostal, vai dar certo? Não. Mas isso me impede de ler as outras? Não, de jeito nenhum. Mas a minha primeira rota de saída é pentecostal. Tirando todas as dúvidas que estão aí, até aqui deu para entender? Se a gente conseguir salvar o vídeo, depois você pode recapitular isso aí. Mas deu para entender mais ou menos?
Essa foi a primeira parte. Eu acho que eu não vou na segunda. A segunda eu vou deixar. Mas eu vou te dar só a pontinha, tá bom? Porque todas as demais coisas importantes estão expostas no teu material. Ponto 1, 1.1, 1.2, 1.3, não está aí? O que significa família, o que significa paridade, semelhança. Estão todos no final, então? E um resumo. Então eu vou te fazer uma pergunta rapidinho, para a gente não ser cansativo e também ser sábio. A salvação é um meio ou é um fim? Bugou, né? Salvação, vou repetir de novo. A salvação é um meio ou é um fim? Colando. Veja só, a salvação faz parte ou fez parte do plano de Deus. Isto ninguém contesta. Isto ninguém é louco de contestar. A pergunta aqui é se ela era o fim. Quer dizer, Deus só veio me salvar? Esse é o propósito de Deus? Para algumas perguntas, sim. Deus enviou Jesus para morrer por mim na cruz. Ok, acabou. Mas esse é o propósito de Deus? Não, nunca foi e nunca será. O propósito de Deus sempre foi ter uma família. Nunca foi só nos salvar. A salvação foi um ato necessário, não um propósito original. É como se no meio do caminho você estivesse viajando para um destino. Vou para minha casa agora, lá então tão distante. No meio do caminho, o meu pneu furou. Eu encontro uma borracharia. A borracharia é o fim ou é o meio? Para consertar o estrago que ocorreu no meu pneu. Mas ela é o meu destino? Não. Ela só é o meio de consertar o pneu da minha moto para que eu chegue no meu destino final. Mas o meu destino original, ao sair daqui, é chegar na minha casa. Esse é o propósito final. O propósito eterno de Deus presta atenção, é o propósito eterno de Deus. Se é eterno, é algo que nasce antes da criação do mundo. Efésios diz isso, capítulo 1, verso 3 em diante. O propósito eterno de Deus é ter uma família. Eu posso resumir que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família de muitos filhos que são semelhantes a Jesus. Se eu perguntar para você, o que é a igreja? Uma família. Como deve ser essa igreja? Por muitos? Como deve ser a vida dessa igreja? Semelhantes a Jesus. Aí se eu fizer a pergunta, então, qual é o propósito eterno de Deus? Sermos de muitos semelhantes. Por quê? Está no final aí. Para a glória de Deus. Se você não entender isso, você não vai entender o que é a igreja. Você não vai entender o que é o seu ministério. Você não vai entender o que é a sua vocação. Porque salvação nunca foi o fim.
Salvação é o começo ou a restauração para o objetivo final. Deus nunca quis que o pecado fosse algo pontual. Ele lidou com o pecado porque ele lidou com a liberdade do homem. E o homem optou por pecar. Deus optou em dar seu filho para corrigir a rota e levar eu e você ao estado natural da coisa, que é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Esse é o objetivo de sermos igreja. Esse, presta atenção, é um propósito que é eterno, não é passageiro. O propósito de sermos igreja é o propósito eterno de Deus. Se você entender que o propósito de Deus para a sua vida é ser uma família, é conquistar pessoas para que você seja muitos com essas pessoas, a semelhança de Jesus, para a glória de Deus, você será forte em Deus, porque você está trabalhando com o propósito eterno dele. Posso te conceder os versos para você falar, o cara endoidou mesmo agora. Mas vou te dar os fundamentos bíblicos, tá bom? Efésios, capítulo 1. E a gente finaliza aqui. Se lê com calma em casa. Ou eu coloquei aí? Não lembro. Tá aí? Ah, então nem vou perder esse tempo. Leia com calma esses versos. Você vai ver que a vontade de Deus antes da queda é multiplicação. A vontade de Deus antes da queda é uma família. A vontade de Deus no ambiente eterno é ser uma família. Deus é uma família, pai, filho. Eles vivem em uma comunidade, entre aspas, familiar. A vontade de Deus é a comunhão. A vontade de Deus é o amor perfeito entre os irmãos. Então, quando você trabalha com o propósito eterno de Deus para mim e para a sua vida, a nossa vocação ministerial, o nosso chamado ministerial, ele toma uma outra forma. Ele passa a não ser mais visto como um lugar a galgar para eu ser patente alta, mas ele passa a ser o propósito de Deus. Eu preciso ser igual a Jesus. Eu preciso amar como Jesus o meu irmão, porque ele faz parte de uma comunidade. O meu olhar tem que ser nivelado, por igual. Eu não sou superior, não sou menor do que o outro. Eu sou filho, como ele é filho, fazemos parte da mesma família. Quando esse olhar nos conquista, quando esta verdade nos conquista, nosso chamado, a nossa vocação muda. Porque você pouco vai se importar com patente alta, por loucuras de egos, por inchaços homens narcisistas. Quando o propósito de Deus se torna o teu propósito, ali nascerá uma verdadeira igreja. Você, como obreiro, é responsável por isso. Eu, como obreiro, como pastor, como servo da igreja do Senhor Jesus Cristo, sou responsável por isso. E eu posso te falar uma coisa? Essa mensagem é uma mensagem sobre o propósito eterno de Deus. Está escondida no meu coração há mais de 30 anos. E eu nunca compartilhei com ninguém. Eu fui ensinado, eu fui revelado ou exposto a esse propósito há 30 anos atrás. Mas Deus, até o final do ano passado, nunca me concedeu uma permissão para falar sobre o eterno propósito dele na minha comunidade. No final do ano passado, Deus me levou a isto e deu start. Sinta-se privilegiado. Eu não posso tocar em todos os pontos, mas você pegou a ponta do iceberg. Já é um caminho. É um desaforo, né?
Mas entenda que quando o propósito de Deus for claro para você, e quando você entender isso, você vai entender que tudo muda. Você vai entender que teu ministério muda. Você vai entender que a tua igreja muda. Porque você não está lidando diretamente com o propósito de Deus. Não com os seus propósitos. Não com os seus objetivos. Você vai beber da fonte do propósito eterno de Deus. Deus quer uma família. Essa família tenha muitos filhos. Então ele fala de unidade, ele fala de quantidade, ele fala de qualidade para a glória dele. Nós estamos fazendo igreja da forma equivocada. Nós estamos fazendo igreja com muito zelo e pouquíssimo conhecimento do próprio propósito dele. Amém? Entendeu? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer uma, pode perguntar para o Guilherme. Ele é o pastor de vocês. Pode conversar com ele. Eu deixei isso claro, é dele essa responsabilidade. Amém? Você entendeu? Preste bem atenção. De tudo que eu falei, não existe nada que não foi tão ou menos importante. Mas pede para Deus te esclarecer, te expor ao propósito dele. Esse ano de 2025 você ouvirá eu falar muito sobre isso. Porque aonde eu for esse ano de 2025 eu falarei sobre o eterno propósito de Deus. Aonde eu estiver fundamentando meu discipulado com alguém, eu estarei falando sobre o eterno propósito de Deus. Esse ano eu tive essa permissão. A partir desse ano eu começo a falar sobre o eterno propósito de Deus. Então peça para Deus, a oração que eu faço com você nessa noite é a mesma oração que Paulo fez. Que Deus abra os teus olhos. Que Deus amplie o teu entendimento. Que Deus aprofunde essa verdade dentro do teu coração. Porque isso precisa de uma revelação dele. Isso precisa de uma ação dele. Isso precisa de um start do Espírito Santo. Isso não é algo que você ganha de bate-pronto. Paulo disse que orou, quando ele termina esses versos, capítulo 1 do texto de Efésios, a segunda parte do capítulo 1, ele passa a orar pelos seus irmãos. Ele fala que vocês compreendam a dimensão deste amor, deste plano, a profundidade disso tudo. A minha oração por você nessa noite é essa. Vamos orar? Curva a sua cabeça.